Olá, gente. Meu nome é Emerson, este é o Crescimentando e no vídeo de hoje iremos falar sobre como escolher e ler livros melhor. Eu estou trazendo mais temas práticos, temas seculares práticos, dado que é muito importante para pessoas que estão iniciando a vida intelectual e que querem crescer, coisas práticas para que a pessoa ela possa aprender, adquirir informação e crescer tanto profissionalmente quanto intelectualmente na sua vida pessoal. E a gente vai ver que o estudo tem várias vantagens. Em breve vamos começar uma nova série, que eu não vou revelar agora qual vai ser a nova série, mas vai ser uma série muito interessante e que eu tenho certeza que muitas pessoas vão gostar do conhecimento que será trazido nela. Então, no sumário, como escolher livros, dicas gerais e conclusão. Então, tem uma frase que eu coloquei aqui, que é: sente-se em paz, leia bons livros, sua vida será bem melhor. Será que será bem melhor se a gente ler a nossa vida? Será que ela vai ter algum tipo de diferença entre eu ler e não ler algo? A gente sabe, na verdade, nos dias de hoje, que leitura é muito importante para a nossa cognição e para o funcionamento cerebral. Conforme envelhecemos, caso sejamos leitores ativos, o que pode acontecer é que nosso cérebro, de certa forma, ele continua trabalhando e isso pode evitar algumas doenças relacionadas a esquecimento. A gente também sabe, por exemplo, que adquirir conhecimento e vocabulário é muito importante nas relações pessoais. Por exemplo, se você lê bons livros, adquire vocabulário, você consegue se expressar melhor, consegue conversar melhor e você vai encontrar várias palavras que vão fazer com que sua explicação e a forma de você pensar seja mais rebuscada e refinada. Então a leitura traz vários benefícios, inclusive, se a gente pensar bem, também na carreira profissional. Porque você ler coisas sobre a sua área, você aprender coisas sobre a sua área, de certa forma pode fazer com que você possa crescer profissionalmente, porque você vai apresentar um conhecimento a mais ali que vai agregar e que pode te ajudar a progredir, sei lá, na sua carreira. Então, ler é uma coisa muito importante. Tanto que, por que as pessoas indicam faculdade? Porque a faculdade, além de você receber o ensino, você também vai saber, de certa forma, onde você vai buscar aquele conhecimento sobre aquela área. Então, conhecimento mais sistematizado. Então, agora vamos à parte prática. Como ler livros? Já pensaram nisso? Como escolher? Então, primeiramente, nós temos dois tipos de livro. O Kindle, que é um livro mais digital, que o Kindle, se eu não me engano, é da Amazon, e temos o livro físico. Além disso, nós podemos, por exemplo, obter apostilas de faculdade, de cursos e muitas outras informações. Mas falando especificamente de livro, é importante a gente saber que cada pessoa tem um gosto específico. Eu, por exemplo, gosto de ler muito livro físico. Embora eu saiba que um dia isso pode me trazer algum problema, porque precisa de espaço o livro físico, e também os livros físicos eles ficam velhos e às vezes acabam perdendo, de certa forma, a utilidade. Existem pessoas que gostam de livro físico, e eu sou desse tipo de pessoa. Mas existem pessoas também que gostam de livros virtuais. Esses livros virtuais, que hoje são chamados de e-book, também são uma ótima forma de você comprar livros e ler de forma barata. Geralmente livros digitais, como não tem muito custo associado à impressão e à produção, comparado ao livro físico, acaba sendo mais barato. Então você consegue acesso a mais livro, você economiza espaço físico e você tem muitas vantagens. Assim como o livro físico também tem suas vantagens. Hoje tudo é muito digital. Então temos celulares, temos redes sociais, trabalho no computador, tudo é digital. Então aquela luminosidade que a gente vê constantemente, as pessoas elas querem fugir um pouco disso. Então o livro físico também tem suas vantagens por causa disso. É algo mais natural, algo que sempre foi utilizado ao longo da história e que aparentemente não traz nenhum tipo de problema físico. Embora eu acho que o Kindle hoje já está tão adaptado a ponto de não trazer mais tanto prejuízo visual caso a pessoa tenha problema com luminosidade. Então, temos esses dois tipos. Então, é muito importante antes de você escolher o livro, você tem que escolher a forma como você vai ler o livro. E saber que também nós temos tipos de leitura diferentes. Nós temos leitura, por exemplo, leitura detalhista, no qual nós vamos ler o livro prestando atenção em tudo que está sendo dito ali. Existe uma chamada leitura dinâmica. A leitura dinâmica você vai ler de forma mais rápida, sem se atentar muito às coisas mais complicadas do livro. Você não vai ficar refletindo muito sobre o que ele está falando. É a chamada leitura panorâmica,
Também existe uma leitura panorâmica menos rebuscada, que às vezes você só passa o olho nas frases principais, vai passando o olho ali no texto e vai captando as ideias essenciais. E ainda tem uma leitura, de certa forma, mais discreta, que seria a leitura de conhecimento do livro. Seria aquela leitura que você vê ali no sumário, vê as últimas páginas, vê as páginas iniciais, vê um capítulo do meio ali para ver como é o livro. Você cria um panorama sem precisar ler todas as páginas do livro, nem pela leitura panorâmica, nem pela leitura detalhista. Você acaba tendo essa visão geral, sem necessariamente se atentar e sem precisar passar todas essas páginas que um livro tem. Então você tem que escolher. Tem a leitura mais geral, de conhecimento, tem a leitura panorâmica, em que você passa só o olho no texto. Existe a leitura que você panorâmica, que você lê o livro, mas você não se atenta muito a refletir naquilo que ele está falando. E tem a leitura detalhista. A leitura detalhista seria você se atentar e refletir sobre tudo que o texto está falando ali, quando necessário e assim for requisitado durante o processo de leitura. Na verdade, sim, as pessoas elas fazem mais a leitura detalhista, mas a leitura panorâmica, ela também é uma leitura muito importante e que nós temos que saber que tipo de livro a gente vai fazer uma leitura detalhista e que tipo de livro a gente vai fazer uma leitura panorâmica. Existem pessoas também que sugerem, por exemplo, que primeiro se faça uma leitura panorâmica do livro e depois você faz uma leitura detalhista do livro. Então existem várias estratégias de combinar os tipos de leituras que nós podemos fazer e a partir disso a gente, de certa forma, aproveitar melhor aquele conteúdo ali. Existem vários meios de a gente fazer essas combinações e cada um vai escolher a sua forma. Eu, de preferência, eu leio o livro todo de maneira detalhada, principalmente quando é um tema assim que eu estou tendo um primeiro contato, marco ele bem e quando necessário para revisar o livro, eu consulto aquele livro depois de lê-lo todo e olho todas as partes marcadas que eu deixei ali e vejo os comentários também que eu fiz. E aí eu tenho uma segunda leitura do livro de maneira mais panorâmica, só que agora já com a visão geral daquilo que o livro quer passar. Então você tem que pensar nisso também quando você for ler. E é claro que você não vai ficar se debruçando só pensando nisso. Escolha e inicie. O importante é iniciar. Então faça uma lista de livros com temas que te interessam e são necessários. Então uma coisa que eu sempre faço quando eu vou ler é se organize. Eu vou falar aqui um pouquinho no canal sobre organização financeira, vou falar de organização, administração de tempo, vou falar também coisas mais práticas mais pra frente. E também vou falar de coisas profundas. Mas quando a gente fala também de livro, a gente também precisa ser muito organizado. Porque senão você acaba lendo qualquer coisa e lendo livros que não te acrescentam muita coisa e que às vezes são até similares a outros. Então a gente vai ver que a gente tem um monte de livro hoje disponível, milhares de livros, e a gente tem que saber, a gente não vai conseguir ler todos esses livros. Então a gente precisa, de certa forma, conseguir aproveitar ao máximo dos livros sem precisar ler todos. Então cada livro que eu ler ali traga um conhecimento muito novo e que me agregue muito mais do que uma repetição de um livro que eu já li anteriormente. Então é importante a gente pensar nisso, porque a gente pode estar lendo livros de maneira totalmente desinteressada ou até interessada, só que agregando um pouco conhecimento àquilo que eu posso ter. Então, o que geralmente eu faço, eu tenho uma lista pelo menos eu me organizo mais por computador, né? Então eu tenho uma lista no bloco de notas, no qual tem uma lista de livros por ordem de leitura. Então, o que é que eu faço? Eu pego os livros que eu estou mais interessado naquele momento, coloco na lista de cima, e depois que eu olho esses livros que estão mais interessantes, eu olho os que são mais necessários que eu leia naquele momento. Então, eu tendo a focar em livros que me interessam, mas que também são necessários, tanto profissionalmente quanto na minha vida pessoal. Então, é muito importante você fazer essa separação. É você fazer uma lista de todos os livros que você quer ler, fazer essa lista de livros e ordenar esses livros pelos que são necessários e interessantes, é algo muito importante para você conseguir se organizar nesse processo de ler livros e conseguir ter o maior aproveitamento daquilo que está sendo lido e também agregar mais conhecimento para você. Então, alguns vão dar dicas que leia livros também que vão trazer um benefício direto para você logo. Às vezes um livro mais da sua profissão, da sua área pessoal, que você veja um resultado.
e de certa forma possa te incentivar a você crescer e a você querer ler mais livros, já que você está vendo o resultado ali. Então cada um vai ter uma estratégia, mas essa é a minha dica que eu dou a vocês. Sempre separem os interessantes e necessários. Então minha lista é a seguinte: necessários e urgentes inicialmente. Quando eu, por exemplo, estou lendo Bíblia de estudo ou lendo coisas que às vezes são, por exemplo, leituras diárias, são dicas diárias, como uma Bíblia, como um livro de autoajuda que você tem que ler um capítulo por dia, você lê isso e sempre vai também ler nas notas. E depois que você separar os necessários e urgentes, procure ler os que te interessam. E aí você vai conseguir ler os outros livros que talvez não te agreguem tanto, mas que te interessam. E aí, claro que você pode criar uma maneira de intercalar livros necessários, mais profissionais e de vida pessoal, com livros mais de ficção, que também são importantes para a criação do imaginário nosso. E aí você pode intercalar entre livros de ficção e livros mais profissionais, que o conhecimento é mais denso ali. Então, cada um vai ter uma estratégia, mas eu estou dando caminhos pelo qual você pode seguir nessa sua leitura e nesse aprendizado de como ler. E é muito importante você não acumular livros. Tem gente que tem mais de 30, 40 livros guardados na biblioteca e compra sem parar, sem nunca ler. Eu acho que isso é um problema muito grande. O importante não é ter livro na biblioteca, é você ler os livros que estão lá. Então, gente que vai acumulando um livro e que não lê os livros que estão comprados. É claro que eu entendo que o acúmulo até uns 10 livros, é até válido. Eu geralmente tenho aqui, se eu não me engano, os 10 livros sem ler, 8 se eu não me engano. Por quê? Porque geralmente quando você compra em sites, alguns sites específicos, quando você, por exemplo, compra vários livros em um valor mínimo específico, você acaba pagando menos ou acaba pagando com desconto, com frete. Então, às vezes, vale a pena você comprar vários livros. Mas desde que isso não acumule tanto a ponto de você ter um monte de livro parado que você não lê. Então, é muito importante você não acumular livros não lidos. Vai comprando e vai lendo. Quando terminar, você compra mais. Compra um pacote de livros. E minha dica para quem está iniciando, livros mais finos são importantes por quê? Porque muitas pessoas querem ler livros grossos e nunca terminam o livro. E aí seu cérebro fala para você, ou sua consciência fica dizendo pegando no seu pé, dizendo que você não consegue cumprir aquilo que você está colocando, que é ler livros. Então, quando você lê livro pequeno, geral, simples, até às vezes que te agregue pouco conhecimento, o seu cérebro vai interpretar que você está lendo, está concluindo atividades. Então, vai dar aquela sensação de que você está conseguindo avançar, que você está adquirindo conhecimento, que você está conseguindo ler livros e que você está avançando e cada vez está lendo mais livros. É importante também evitar áreas difíceis, porque áreas difíceis no início, o vocabulário pode ser muito complicado, você não conseguir entender nada, e além disso você precisar refletir muito sobre um tema e acabar prolongando demais a leitura do livro. Então, áreas mais difíceis, ter livros mais filosóficos, eu indicaria para você ler quando você tivesse com um hábito de leitura maior. Então, minha dica para iniciantes é ler livros mais finos e mais gerais. E dicas gerais, bem simples. Pesquise, estude o que foi estudado aqui e sempre tire dúvidas. Então, o que eu vou citando no canal, o que você vai lendo, sempre procure pesquisar e estudar a respeito disso, confirmar aquilo que eu estou falando e confirmar aquilo que você está lendo no livro. Então, isso vai ser muito importante para você acrescentar vocabulário. Porque no início você pode entender muito pouco o livro porque você não sabe o significado das palavras. Mas conforme você vai adquirindo maior hábito de leitura, vai adquirindo mais vocabulário, palavras que pareciam ser difíceis passam a ser mais fáceis, você consegue entender mais e cada vez você precisa buscar menos o dicionário para conseguir entender. Então, essa dificuldade de vocabulário é só para quem tem pouco vocabulário e quem está iniciando a leitura. Mas conforme você vai avançando, seu vocabulário vai aumentando, a frequência com que as palavras desconhecidas aparecem, elas vão diminuindo. E é claro que você não vai ficar parando no meio da página, no meio da sua leitura para ficar pesquisando. O ideal é você fazer uma marcação, uma estrelinha ou sublinhar a palavra e quando você terminar a leitura do dia ou em um momento específico, você vai pesquisar aquela palavra e ver situações em que aquela palavra é utilizada para que você possa consultar no texto depois e entender aquela frase que foi dita.
Então é muito importante adquirir vocabulário e pesquisar coisas que você não está entendendo, que vai te ajudar a aprofundar e a ter um panorama geral sobre um tema específico. E uma coisa muito importante para quem lê, o pessoal que está iniciando geralmente fica com pena, ou, às vezes tem o cheiro do livro que é muito legal, tem estética, o livro bem organizadinho, mas é muito importante, rabisque, escreva, explique e reflita aquilo que você está lendo. Pode parecer que é feio, você pode ter vários tipos de marcação, você pode fazer desenho, você pode fazer tantas coisas com o livro que vai ficar com cara de feio. Mas o importante não é o livro ser bonito, o importante é você conseguir consultar ele depois e adquirir aquele conhecimento. Então, rabiscar vai te ajudar a, no futuro, quando você passar, por exemplo, dos 50 livros lidos, 100 livros lidos, você não vai lembrar muito bem do conteúdo do primeiro, mas quando você for ver lá o livro, você não vai precisar lê-lo todo para entender o conteúdo dele. Você vai passar o olho ali por cima daquilo que você rabiscou e vai vir à tona e vai vir à memória aquilo que você compreendeu daquele livro. O ato de rabiscar vai te ajudar a você saber aquilo que é mais importante do livro e também no momento de você consultar. Então escreva, faça desenho, rabisque, é muito importante isso. E além disso, explique para você mesmo coisas que você aprendeu ali, que é muito novo. Risque de lápis de cor, já que pode estragar menos o livro. Então, qual a conclusão desse vídeo? O mais importante de tudo é, faça essa lista e comece a ler. Não fique enrolando muito, ou se organizando demais. Comece lendo e depois você vai se organizando. Anote os livros que você está lendo. Você tem um panorama geral daquilo que você leu, para quando você no futuro precisar saber o quanto de profundidade você tem um tema, ou quais áreas você está precisando mais ler, você vai conseguir saber com base na sua lista de livros que você leu. Esse foi o vídeo de hoje. Eu queria que ficasse curto, mas eu acho que ficou um pouco longo. Mas também está bem explicadinho, mastigadinho em como você pode escolher e ler livros. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal do YouTube. Segue o Crescimentando lá no Instagram. E se você tiver algum comentário ou alguma sugestão, pode botar nos comentários. E eu acho que é isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Até logo.